Oi gente, bem-vindo ao canal do JB. Como de costume, eu vou fazer alguns pedidos a você. Primeiro, você dê um like curtindo o vídeo, dizendo que gostei. Em segundo lugar, você se inscreva nesse vermelhinho e nós estamos conversados. Em terceiro lugar, eu quero pedir a você que, se desejar, você pode clicar também no sininho, que todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você então será o primeiro a ser avisado. Um dos primeiros. E em quarto lugar, eu gostaria muito de saber o que é que você pensa a respeito do vídeo. Você pode comentar, pode concordar, discordar, ou pode acrescentar algo à leitura que nós temos dos fatos que nós narramos aqui. Bem, gente, em um vídeo anterior, nós falávamos sobre o racismo pentecostal nos Estados Unidos, associado à Ku Klux Klan no início do século XIX, no século XX. Quando, no início do pentecostalismo moderno, com o seu fundador, Charles Fox Parham. Você pode procurar também esse vídeo no canal que você vai encontrar sobre o racismo. O movimento de Los Angeles, que é o segundo movimento, chamado Movimento da Rua Azusa, ele tinha a ver com Charles Fox Parham apenas de maneira indireta, que foi a questão da religiosidade, né, e a teologia. A teologia pentecostal, que o Charles Fox Parham foi o grande teólogo desta época. Mas alguns fatos tiveram mudanças significativas, a começar com o pastor da Rua Azusa, William Seymour, que era negro. Isso é importante para o nosso diálogo que nós vamos ter neste vídeo. Uma coisa que muitos autores escreveram, e eu apresentei também dados aqui, é que a igreja da Rua Azusa, chamada a Missão da Fé, era uma igreja inclusivista. Todos participavam daquele movimento, podia ser negros, brancos, latinos, imigrantes, enfim. Gente que morava nos Estados Unidos, mas não haviam nascidos por lá. Também eu já descrevi aqui essa questão da religiosidade daquele grupo lá de Los Angeles, dessa Rua Azusa, né, e em alguns vídeos por aqui. Você também pode procurar no meu canal. Porém, apesar de o movimento estar sendo aceito por todos que se aproximavam daquele grupo, um fato importante lembrar é que a igreja da Rua Azusa era uma igreja constituída em sua maioria de negros. Isso é muito importante. É porque ele vai explicar o que ocorreu anos depois. Naquela época da Rua Azusa, passaram, aliás, algumas lideranças, algumas pessoas que fundaram alguns trabalhos aqui no Brasil, né, na Igreja Pentecostal Clássicas e Neopentecostais. Por exemplo, o fundador da Congregação Cristã, os fundadores da Assembleia de Deus também estiveram por aqui, e ainda a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que isso aí é neopentecostal, é outro assunto. Então, ao sair em viagem missionária para o Brasil, os missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles passaram ainda um tempo aqui no Brasil com o nome da igreja que eles fundaram, chamado de A Missão da Fé, que era o mesmo nome lá da Rua Azusa. Mas logo depois, 8 anos depois, eles mudaram o nome da igreja, da Assembleia de Deus. Mas existem perguntas aí, por que essa mudança? Já que mais tarde, em 18 de janeiro de 1918, a nova igreja, né, por sugestão de Gunnar Wingren, passou a se chamar Igreja à Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos em 1914, em Hot Springs, no Arkansas. Será que foi apenas uma adequação de nomenclatura ou houve algo mais? O que é que o racismo tem a ver com esse fato? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindo, gente. Ora, o movimento pentecostal ele tem seu início, que foi e ainda é muito controverso. E o ponto de tensão desse momento é justamente se relaciona com as questões das rupturas. Os especialistas em pentecostalismo são unânimes em dizer que essas rupturas elas são importantes para explicar exatamente a contradição que existe entre a religiosidade
inicial do pentecostalismo, a partir de 1900 até os dias atuais. Falar sobre esse assunto, justo em uma época, por exemplo, aqui no Brasil, onde muitos direitos são desrespeitados e parece que o racismo, o preconceito, a intolerância estão bem presentes na sociedade. Isso existe fortemente aqui no Brasil agora e ainda dentro da igreja cristã. Em uma rápida pesquisa no Google sobre esse assunto, sobre o preconceito dentro de igrejas, principalmente de linhas pentecostais, neopentecostal e pós-pentecostal, você encontrará vários artigos em jornais que envolvem, inclusive, questões até judiciais sobre esse assunto. Será que o que está acontecendo na igreja é um reflexo do seu passado que ainda não está resolvido? Nesse vídeo nós apontamos alguns textos, por entender que da sua importância didática, da sua importância acadêmica, eu vou deixar inclusive aí na descrição do vídeo, você pode depois visitar uma bibliografia interessante, eu dou crédito mais para as leituras que se fazem na academia, que são dissertações, que são teses de doutorados, que são transformados, na verdade, em livros. O Gunnar Wingre, por exemplo, ele narra o batismo de um membro da sua igreja dizendo o seguinte: a primeira pessoa que foi batizada no Espírito Santo foi uma irmã preta, como o carvão, por fora, mas lavado com o sangue de Jesus. Isso foi escrito no livro de O Diário do Pioneiro, de 1987. E ainda diz que é preto por fora, mas por dentro é lavado no sangue de Jesus. Parece ser uma coisa até despretensiosa para a época, né? Bem, para dar base ao nosso discurso, eu pergunto, por que a Igreja Assembleia de Deus ela mudou o seu nome 7 anos depois de fundada, em 1911, quando iniciou aqui no Brasil com o nome de A Missão de Fé Apostólica no Brasil, e somente em 1918 há um desejo muito grande para se mudar para Igreja Assembleia de Deus. Ela adota oficialmente esse nome e isso passa a ser despercebido, como se fosse algo sem importância, mas não é. Ele explica muitas coisas. A Missão da Fé Apostólica era uma igreja, como já disse, de negros pentecostais americanos. Como já apresentamos aqui anteriormente em alguns vídeos, e eu comecei falando sobre isso. Esse fato ele é descrito por Paul Freston, em 1984, no livro Nem Anjos Nem Demônios, e Hollinger, sobre o pentecostalismo, que é uma das maiores autoridades estudiosas sobre o pentecostalismo, em 1972. E eu acompanhei em meu livro, quando eu narrei a história do pentecostalismo, no livro Metamorfoses e Necrose, de 2007. Há mudanças profundas entre essas duas denominações que não só são teológicas, mas são socioeconômicas. A questão da Igreja da Fé, do Movimento da Fé, e a Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Esta nasce como uma federação de igrejas que se havia pentecostalizado e não queria identificação com o movimento negro. E ela é assim até hoje em algumas partes do Brasil. Nós sabemos que, em seu início, essa igreja americana era uma igreja um tanto racista e separatista. Mesmo eles se pentecostalizando, e nesse sentido, eles levaram as ideias e costumes de Charles Fox Parham, aquele da Ku Klux Klan, e também a experiência espiritual da Rua Azusa, de William Seymour. Aqueles suecos fundadores da Assembleia de Deus, aqui no Brasil, eram pessoas pobres, e seriam melhor identificados com o movimento da igreja da Rua Azusa, a Missão da Fé. Isso quem escreveu foi Alencar, em sua dissertação de mestrado, inclusive transformou em livro, eu tenho aqui na bibliografia abaixo. Bem, o grande problema, o impasse maior está aí. O porquê dessa mudança e se a igreja da Rua Azusa, a Missão da Fé, era uma igreja inclusivista. Em tempos depois, os assembleanos dos Estados Unidos se tornaram sectários, excludentes. Por que então se mudou o nome aqui no Brasil? Segundo Alencar, que eu já falei de sua obra, ele disse que seria mais lógico a sua identificação com a Missão da Fé, já que eles chegaram ao Brasil no estado do Pará, em um bairro de periferia, onde estava rodeado e quem frequentava a igreja eram pobres, negros, indígenas,
colhedores da borracha e ainda por cima a própria caracterização dos suecos, que não eram ricos. O que se leva a crer é que alguns discípulos de Charles Fox Parham, aquele de Topeka, da Ku Klux Klan, eles influenciaram não somente na teologia, mas também nas questões sociais, quanto a uso e costumes e prática do Charles Fox mesmo. A Assembleia de Deus americana ela era excludente e parte disso foi trazido para o Brasil, pelos suecos que aqui aportaram. Como foram mandados por essa instituição, eles deveriam respeito a ela, claro. É a leitura que eu faço. Interessante é que a Missão Evangélica Pentecostal, a terceira igreja pentecostal no Brasil, como eu já narrei aqui em outros vídeos, ela surge totalmente adepta da teologia de Charles Fox Parham, com alguns diferenciais. Ela nos Estados Unidos chamava-se The Church by the Side of the Road. A gente diz isso, mas não é a mesma igreja. É a igreja dos fundadores da Missão Evangélica Pentecostal no Brasil. É claro, os missionários fundadores, eles foram enviados por essa igreja ao Brasil. E aqui eles trabalharam um pouco com os suecos, mas logo depois, questão de meses, eles se desligaram para fundar então a Missão Evangélica Pentecostal. Eles não vieram aqui fundar a igreja. Conviveram com os suecos e aqueles que pertenciam já à Assembleia de Deus, à Missão da Fé, apenas para questões de aprender a língua, que eles não sabiam a língua nativa e estavam ali para aprender. Essa igreja, a Missão Evangélica, não adotou as questões de sectarismo, a questão de exclusão das Assembleias de Deus americana, muito menos a de Charles Fox Parham, mas apenas as questões teológicas. A igreja que enviou esses missionários ao Brasil mantinham já no século XX a missão evangélica, no caso a The Church by the Side of the Road, para vocês terem ideia que essa influência de Charles Fox Parham foi apenas teológica. Eles tinham, e ainda tem aliás, um pastor negro. O pastor sênior dessa igreja, em Seattle, ele é negro. Portanto, foi algo específico na igreja americana dos Estados Unidos. Na Assembleia de Deus do Brasil, devia certo respeito a essa igreja dos Estados Unidos e adotou o mesmo sistema. Hoje, em seus quadros, claro, a Assembleia de Deus mudou, existem muitos pastores, diáconos, presbíteros negros. E essa igreja teve um maior crescimento no Brasil nas periferias, como afirmam todos os trabalhos acadêmicos sobre o crescimento pentecostal. E um trabalho de doutorado de Marco Davi tem por título A Religião Mais Negra no Brasil. Inclusive, esse trabalho, dissertação, ele foi transformado em um livro. A religião mais negra do Brasil é o pentecostalismo, que tem o seu maior expoente justo na Assembleia de Deus. Esses dados estão compilados nesse livro do Marco Davi, com o mesmo título, baseando-se, claro, em várias pesquisas que ele fez com o seu grupo e a fonte do IBGE. Mas é isso. Em muitos casos, a igreja deveria influenciar a sociedade com os seus valores positivos. Mas ocorre o caminho inverso, por parte de algumas lideranças. Em alguns momentos da história, com essa mesma igreja, quando ela absorve alguns comportamentos que estão presentes, que são comportamentos legais, valorosos da sociedade. Em outros momentos, essa mesma igreja, ela absorve comportamentos que não são adequados ao cristianismo e ele faz o caminho inverso. Na verdade, ele influencia a igreja. Essa questão do racismo, do sectarismo, né? E sectarismo a gente sabe que está bem ligado à questão do legalismo, né? Ele é fortemente usado na igreja evangélica. Como eu disse, é só fazer uma busca que você vai ver vários casos aqui no Brasil. Mas também, por outro lado, como diz os seus líderes, a igreja tem se comportado como luz em determinados momentos, fazendo justamente diferença, mostrando não aquilo que ela deixa de fazer, mas aquilo que ela faz. Se nós quisermos realmente influenciar a sociedade, temos que nos esforçar para tirar essas coisas que estavam no esgoto e vieram assim, nesses últimos anos, com força dentro da igreja, reproduzindo o que aconteceu no passado. Mas é isso, gente. Vai entender, né? Até a próxima.